Oi pessoal, eu sou a Gabi. Eu sou o Rômulo. E nós somos do canal Estrada Bonita. Isso aí. E para começar o vídeo a gente já quer te dar as boas-vindas à Patagônia. Isso aí, chegamos na Patagônia, finalmente. Essa é a primeira cidade que a gente está passando na Patagônia e se chama Puerto Madryn. Ela tem várias curiosidades e várias coisas bem legais que a gente vai contar um pouco para vocês nesse vídeo hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho da cidade, sobre a história da cidade, e no próximo vídeo a gente vai mostrar um lugar especial que tem aqui, que é uma península. Então você não basta ver esse vídeo para conhecer Puerto Madryn, tem que ver o próximo também. Mas hoje a gente vai contar um pouco da história da cidade e vai ser bem legal. Vamos lá? Já aproveita, né? Só antes, se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário aí o que você tá achando desses vídeos. E também, se você quiser, acompanhe a gente no Instagram, @aestradabonita, que lá a gente coloca os bastidores e compartilha outras coisas com vocês lá também. Isso aí, bora lá para esse vídeo? Isso aí, vamos lá. Então, galera, a Gabi falou para vocês que a gente já está na Patagônia. E antes de contar um pouquinho da história de Puerto Madryn, eu queria contar um pouquinho da história da Patagônia para vocês. Então, o nome Patagônia vem de Patagão. Patagão foi um nome dado para os indígenas que viviam nessa região por Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães foi um dos navegadores que circundou o globo, assim. Então, ele fez uma volta ao mundo de barco, de navio no caso, para poder conhecer os lugares. E ele foi o primeiro cara que aportou nessa região. E quando ele chegou aqui, ele encontrou um povo indígena que ele deu o nome de Patagão. Ele não tem muita ideia de quem exatamente eram os Patagões, mas eles acreditam que era o povo Tehuelche, que eram a maioria dos indígenas que tinham nessa região. Por que eles acreditam nisso? Porque quando o Fernão de Magalhães chegou, ele acreditava que essas pessoas eram gigantes. Para vocês terem uma ideia, a estatura média de um europeu na época era 1,45 m a 1,55 m. Então eles eram realmente bem baixinhos. O Fernão de Magalhães, por exemplo, tinha 1,40 m e pouco. Já os Tehuelches, os indígenas que habitavam essa região, eu aprendi que a gente tem que falar indígenas e não índios, né? Porque índio é outra coisa. Os indígenas que viviam nessa região, eles tinham uma estatura média entre 1,88 m e 1,98 m. Então eles eram pessoas muito altas. E quando ele, baixinho, chegou aqui e viu essa galera alta, ele pensou que eram gigantes. E aí ele voltou para Espanha, falando que ele encontrou um povo que ele deu o nome de Patagão. Patagão tem alguma coisa a ver com o pé grande, então ele acreditava que essas pessoas tinham o pé grande e falou lá para a coroa espanhola que esses indígenas eles eram gigantes e mediam mais de 2,5 metros, assim, mediam mais ou menos uns 2,80 m, o que não era verdade, né? Acho que nenhuma pessoa no mundo tem 2,80 metros, mas então o nome vem mais ou menos disso. Os Patagões habitavam essa região, então eles deram o nome de toda essa região abaixo do Rio Colorado de Patagônia. A Patagônia ela não é uma região de um país ou um estado de um país, ela é um lugar do mundo, assim como o Caribe é um lugar do mundo, assim como os Andes também é um lugar do mundo. E a Patagônia ela se divide em dois países, a Patagônia chilena e a Patagônia argentina, que é essa que a gente está agora. A história da Patagônia, como eu falei para vocês, ela é muito antiga, né? Vem lá da época da circunnavegação do globo. Isso a gente está falando de coisa tipo de 1520, 1530. Mais ou menos na mesma época que descobriram tanto a América quanto o Brasil. Mas a história dessa cidade aqui em específico que a gente está, Puerto Madryn, ela é um pouco mais recente, né? Ela está dentro da Patagônia, a Patagônia foi descoberta há muito tempo, mas não era um lugar muito habitado e habitável, né? Então poucas pessoas viviam aqui além dos indígenas e era um lugar que tinha algumas dificuldades para outras pessoas se instalarem aqui. Esse nome diferente de Puerto Madryn se deve a um cara chamado Love Jones Parry. Ele era um galês, uma pessoa de
dono de terras do país de Gales, e ele era barão de uma pequena fortaleza que tinha lá no país de Gales, que se chamava Fortaleza de Madryn. Então, por isso ele acabou recebendo esse nome. Ele tinha aqueles grupos em comum, assim, não se sabe muito certo qual era o grupo de influência dele. Eles tinham a ideia de habitar um outro lugar do mundo, que não fosse nem a Inglaterra, nem o país de Gales, nem algum lugar da Europa, para poder desenvolver uma colônia galesa em outro lugar do mundo. E o lugar mais ideal que eles encontraram foi aqui, na Patagônia Argentina. Como essa região era completamente desabitada, tinha interesse de algumas pessoas do governo, que não eram tão nacionalistas assim, de realmente ceder esse espaço para os galeses. Essa ideia prevaleceu, o governo então apoiou a vinda dessas famílias galesas aqui para a região norte patagônica, e eles acabaram desenvolvendo aqui essa cidade e tal. Até aí tudo bem, mas eles tinham outro problema dessa região, que eram os indígenas, né? Então os terruelches habitavam essa região. A gente sabe que o conflito de europeus com indígenas causou um grande problema praticamente em toda a América. E o que vocês imaginam que aconteceu aqui? Algo completamente diferente, galera. Os galeses se relacionavam muito bem com os terruelches. É uma coisa até incrível de falar, assim, com os relatos que a gente conhece de guerras que tiveram no Brasil, nos Estados Unidos, até aqui na própria Argentina. Mas a relação que os galeses tiveram com os terruelches, os indígenas terruelches dessa região, foi muito pacífica. Essa relação ela chegou até a ser amistosa, então os indígenas ensinaram muito para os galeses como caçar, como desenvolver o começo da agricultura dessa região. Inclusive eles faziam trocas, né? Então os galeses traziam alguns produtos da Inglaterra e trocavam por carne de guanaco, carne de um tipo de avestruz que tem aqui, que a gente espera conseguir mostrar para vocês. Então eles tinham essa relação, claro, longe, né? Então os galeses meio que permaneciam aqui, os terruelches no lugar deles, mas era uma relação realmente mesmo, assim, bem amistosa. A gente não conhece, lógico, o país de Gales, mas os relatos que tem é de que as terras, tanto de lá quanto da Escócia, quanto da Inglaterra, são terras muito úmidas e muito férteis, com bastante matéria orgânica, o que tem assim uma facilidade, apesar do frio, de desenvolver a agricultura. A promessa que deram para os galeses é de que essa terra aqui ela era muito úmida e muito fértil. Ela é completamente o contrário. Apesar de chover um pouco aqui, ela é uma terra completamente seca, arenosa, quase um deserto, e é muito difícil de plantar algo aqui. Desde Viedma, a gente vem acompanhando na estrada, desde Viedma ali para cima, um pouquinho para baixo de Bahia Blanca, a gente já não vê aquelas plantações de girassol e de milho que nem a gente via. Então aqui realmente tem um pouquinho de gado, mas é uma coisa assim muito pouco, assim, não tem muita plantação, quase nada, para bem dizer. Então os galeses acabaram tendo esse problema realmente com a agricultura dessa região, porque o plano principal era realmente desenvolver alguma atividade econômica e principalmente a agricultura. O que aconteceu? Eles acabaram buscando terras próximo ao rio, o rio que tem aqui para baixo, que é o rio Chubut, que dá nome aqui à província de Chubut. Então o rio, apesar de ser muito pequeno, ele é um rio que já dá assim uma pequena possibilidade de ter irrigação. Então, somente ali naquela região eles acabaram conseguindo desenvolver a agricultura de uma forma mais complexa, de uma forma mais proveitosa. Toda essa região hoje tem muito poucas características do país de Gales. Porto Madryn principalmente não tem quase nada, apesar de tem alguns movimentos, tem alguns pubs aqui na região. Mas o que mais carrega realmente é Trelew. Eu vou descobrir ainda como é que fala o nome dessa cidade. Hoje tem algumas festas lá relativas a festividades que existiam ainda nessa época no país de Gales, mas realmente construções, arquitetura, isso tem muito pouco aqui. Se a gente encontrar alguma coisa a gente vai tentar mostrar para vocês. Mas essa cidade ela ficou muito pequena depois desse tempo que as pessoas acabaram mudando. Essa região de Trelew se desenvolveu um pouquinho, mas não tanto também. Para vocês terem uma ideia, em 1960 a cidade de Porto Madryn tinha somente 6 mil habitantes. Em 1970 o porto daqui começou a se desenvolver um pouco mais, começou a receber alguns incentivos federais, e exatamente nessa década se instalou uma empresa aqui chamada Aluar, Alumínios Argentinos. Essa empresa instalou aqui simplesmente a maior fábrica de alumínio primário da América Latina. Então não tem nenhuma outra fábrica até hoje desse porte aqui. Eles acabaram de terminar de fazer aqui há uns 3, 4 anos atrás uma siderúrgica aqui na região. Então é uma empresa bastante grande que tem aqui.
E essa empresa simplesmente, obviamente com outras que acabaram se juntando com esse meio que pacote de investimentos, de atração de investimentos para a região, acabaram dando um boom na cidade. E a cidade de 1970 para 2022, que foi o último censo, saltou de 6.500 para aproximadamente 222 mil habitantes. Então a cidade cresceu muito nos últimos 50, nos últimos 60 anos. Isso é muito interessante. Então, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o mole aqui de Puerto Madryn. Se chama mole velho, mole viejo. E ele é um dos principais pontos, assim, os que mais chamam a atenção aqui na cidade, por ele ser tão grande, por ele ser tão importante e por ele ficar bem aqui no centro da cidade. Então, ele é aqui pela comunidade conhecido como Mole Viejo, como eu disse para vocês, mole velho, mas o nome dele mesmo é Luis Pedra Buena. Ele tem 447 metros de comprimento e lá na ponta ele tem 10 metros de largura. Foi construído em 1909 com o objetivo aí, né, de permitir a chegada de materiais, mercadorias e também da pesca aqui na cidade. E ele é, né, um dos principais moles aqui, um dos principais entradas de materiais aqui desde a metade do século XX. Então ele realmente é um mole muito importante. Em 2003 ele foi remodelado para receber também cruzeiros, então acabou se tornando aqui um ponto turístico e recebe aí por ano, na temporada, né, dos cruzeiros, 40 cruzeiros aqui na cidade. Além disso, ele também recebe alguns barcos de pesca, principalmente aí fora dessa temporada de cruzeiros. Então ele é um mole mesmo preparado para receber ali os turistas, né? Um mole preparado para também receber as mercadorias. Hoje mesmo talvez vocês vejam algum caminhão passando. A gente acredita que tenha chegado alguns barcos de pesca. Então ele é um mole muito importante aqui para a cidade e para toda a região, já que quanto mais a gente chega ali ao sul, né? Quanto mais a gente chega perto do Ushuaia, mais difícil fica de chegar os materiais para cá, principalmente pela estrada, então acaba que eles chegam por outras vias e essa aqui é uma das vias mais importantes da região. E esse ponto acaba sendo um ponto bem turístico também, claro, pela beleza do lugar, né? Tem uma visão muito bonita e também porque aqui é capaz de ter a sorte de ver alguns bichinhos. Então a gente já no primeiro dia que a gente veio aqui no mole, a gente conseguiu ver pinguins e a gente conseguiu ver... Pinguins não, um pinguim a gente não sabe se é o mesmo ou se são vários, e a gente conseguiu também ver lobo marinho. Então, e na verdade lobo marinho tem bastante, eles ficam ali dormindo, então também é uma região interessante por isso. Como ele fica aqui, né, do lado da península de Valdez, a gente acredita que os animais venham de lá para cá para pescar, para fazer outras coisas aqui. Então nos dias onde tem alguns cardumes, a gente é possível ver também os bichinhos daqui. Então por isso acaba sendo um ponto turístico. A gente conseguiu filmar algumas coisas desse dia que a gente viu aí os bichinhos aqui no mole, e o Romulo vai deixar umas imagens para vocês. Então, pessoal, agora a gente tá aqui na Praia Paraná, e eu já peço desculpas de antemão se por acaso o vento atrapalhar um pouquinho, por isso que eu também tô com o microfone aqui, mas agora os ventos patagônicos, né, gente? A gente não quer deixar também de gravar pra vocês nesses lugares por causa disso, então vai dar tudo certo. Mas vamos lá. Então, pessoal, pra explicar pra vocês, ao norte
de Porto Madryn tem a Península Valdez, que a gente também vai mostrar pra vocês aqui. E ao sul tem essas praias aqui e também tem uma loberia, que a gente também vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho. A gente escolheu, né, conhecer esses lugares já gravando pra vocês, então a gente tá muito surpreso. Eu acho que da Argentina, assim, é a cidade que mais tem belezas naturais, assim, intocadas mesmo. E essa praia aqui nos surpreendeu bastante, ela é muito linda, ela tem, dá pra ver que a terra, né, o tipo de solo dela é bem diferente, parece uma argila, e a água é extremamente limpa. Como a gente já esperava, né, quanto mais perto do Ushuaia, a gente já esperava uma água com uma cor diferente, mas a gente tá bem surpreso em ver pessoalmente. E a gente também tá numa parte aqui, que é uma parte que tem um náufrago de 1980, a gente vai filmar pra vocês também um pouquinho ali. Então é uma praia muito interessante. E agora a atenção é de Kona, hein? Quem gosta, né, quem viaja de motorhome, ou quem gosta de fazer wild camping, parece que essa praia aqui é muito boa, porque a gente viu uns 4 ou 5 motorhomes, pessoas aqui que provavelmente passaram a noite pescando, cozinhando, então acho que esse lugar é muito seguro, muito tranquilo, e meu Deus, acordar com uma vista dessa deve ser um privilégio, né? Melhor que um hotel 5 estrelas. Então, pessoal, agora a gente chegou aqui em Punta Lobo. Essa é uma loberia, é um ponto aqui de avistagem dos lobos marinhos, e a gente já observou que ele é bem diferente do que a gente mostrou pra vocês em Mar del Plata. Primeiro, né, porque como a gente falou pra vocês, lá é uma colônia de machos, então machos que acho que acabaram não fecundando fêmeas e tal e voltam pra lá. E aqui já é uma colônia de lobos marinhos, fêmeas e filhotes. Então aí nos vídeos que a gente vai postar pra vocês, vocês vão conseguir ver que os bichinhos são menores, né, tem mais filhotinhos mesmo, mais pequenininho. Mas o que surpreendeu foi o conjunto dos lobos marinhos com essa vista. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos que a gente passou já até agora. Até bem emocionante, e a gente espera que vocês aproveitem aí as imagens que a gente fez pra vocês, que vocês curtam e que dê pra ver pelo menos um pouquinho de quão bonito que é aqui. E é isso, bem legal, a gente tá bem feliz e bem emocionado, porque é bem bonito mesmo.
Então, pessoal, antes de chegar no mirante, eles têm uma estrutura aqui, onde você pode tirar informações e uma estrutura com cadeiras, também é bem legal, bem gostoso. E aqui também tem um quadro com todas as informações. Informações sobre a hora que nasceu o sol, a hora que o sol vai se pôr, temperatura, que horas que vai subir a maré, que horas que vai baixar a maré, quanto que vai subir. Então é bem interessante, mas a informação mais interessante que a gente tirou dali é que agora é o final da temporada de reprodução e nasceram 216 crias aqui na praia, em Puerto Madryn. E isso é muito emocionante, é sinal que foi um ano de muito sucesso e como a gente pôde ver ali mesmo, existem muitos filhotinhos, então deu tudo certo e isso é o que importa no final das contas. Então, galera, com essa vista de Puerto Madryn ao fundo, a gente termina o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente pede para vocês se inscrever no nosso canal e também seguir nosso perfil lá no Instagram, @aestradabonita. E também não perca o próximo vídeo, que a gente vai mostrar a Península Valdez, que é o lugar mais importante, talvez, aqui de Puerto Madryn, turisticamente falando. E é isso aí, não deixe de acompanhar nossos próximos vídeos e até os próximos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.